Você está pronto para ouvir algo que pode mudar sua vida para sempre? Algo que eu, Padre Pio, carreguei no coração durante todos os meus anos de oração, sofrimento e encontros com o divino. Algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta, mas que precisa ser dito agora, neste momento exato da sua vida. Porque 2026 não será um ano como os outros. Não será apenas mais um ciclo onde você repete os mesmos erros, as mesmas angústias, as mesmas noites sem dormir, pensando nas contas que não fecham. Este ano pode ser o ano da sua transformação, ou pode ser o ano em que você afunda ainda mais. E a diferença entre esses dois caminhos está em 3 pecados, 3 erros silenciosos que você comete todos os dias, sem perceber, e que bloqueiam completamente a prosperidade que Deus preparou para você. Eu vi muitas almas durante minha vida terrena. Vi seus rostos cansados, suas mãos trêmulas, seus olhos cheios de desespero. E em cada confissão, em cada lágrima derramada aos meus pés, eu enxergava o mesmo padrão se repetindo. As mesmas armadilhas, os mesmos enganos do inimigo. E hoje, através destas palavras, eu quero libertá-lo dessas correntes invisíveis que prendem sua prosperidade. Mas antes de revelar esses 3 pecados mortais para sua vida financeira e espiritual, você precisa entender algo fundamental. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Não é apenas sobre ter uma conta bancária cheia ou uma casa própria. A prosperidade verdadeira é um estado de graça. É quando sua alma está em paz com Deus. E a partir dessa paz, todas as bênçãos materiais fluem naturalmente para sua vida, como um rio que desce da montanha e irriga o vale inteiro. Durante meus anos no convento de San Giovanni Rotondo, eu ouvi milhares de confissões. Pessoas vinham de toda a Itália e depois do mundo inteiro, buscando alívio para seus sofrimentos. E sabe o que eu descobri? Que a pobreza material quase sempre tinha raízes espirituais profundas. Havia sempre um pecado oculto, uma ferida não curada, uma porta aberta para o mal que impedia a bênção de fluir. E esses pecados eram sempre os mesmos. 3, especificamente. 3 portas que você deixa abertas na sua vida e que permitem que a prosperidade escape como água entre os dedos. Você já se perguntou por que trabalha tanto e nunca tem o suficiente? Porque sempre falta algo no final do mês? Por que, quando uma situação melhora, outra piora? Por que parece que existe um bloqueio invisível impedindo você de prosperar? Eu vou te contar algo que aprendi através dos estigmas que carreguei em meu corpo. A dor física que eu sentia nas mãos, nos pés, no lado do peito era real. Era sangue de verdade. Era sofrimento de verdade. Mas sabe o que aquelas chagas me ensinaram? Que o sofrimento visível sempre tem uma origem invisível, que toda ferida do corpo aponta para uma ferida da alma, e que toda pobreza material aponta para uma pobreza espiritual que precisa ser curada. Os 3 pecados que vou revelar para você agora não são aqueles óbvios que todo mundo conhece. Não estou falando de roubar ou de mentir descaradamente. Estou falando de pecados sutis, disfarçados de virtudes, escondidos nas dobras do seu coração. Pecados que você comete sem perceber todos os dias e que constroem muros cada vez mais altos entre você e a abundância que Deus quer derramar sobre sua vida. O primeiro pecado é a ingratidão disfarçada de necessidade. Você acha que está apenas sendo realista quando reclama da sua situação financeira. Você acha que está apenas sendo honesto quando lista tudo o que não tem, tudo o que falta, tudo o que precisa. Mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você agradeceu pelo que tem? Quando foi a última vez que olhou ao redor e reconheceu as bênçãos que já estão na sua vida? A ingratidão é como um veneno lento que mata a prosperidade pela raiz. Porque quando você não reconhece o que já recebeu, está dizendo a Deus que suas bênçãos não são suficientes. Está fechando o canal da graça. Está interrompendo o fluxo divino. Eu lembro de uma mulher que veio me confessar. Ela chorava dizendo que não tinha nada, que sua vida era miserável, que Deus a havia abandonado. E enquanto ela falava, eu via sua roupa limpa, seus sapatos inteiros, suas mãos,
que não tremiam de fome. Eu via um anel simples no seu dedo, sinal de que tinha um marido. Eu via que ela tinha saúde para caminhar até ali, força para chorar, voz para falar. E tudo isso eram bênçãos que ela não conseguia enxergar porque estava cega pela ingratidão. Quando você reclama constantemente da sua situação financeira, está praticando um ritual de maldição sobre sua própria vida. Cada reclamação é como uma oração negativa que você envia ao universo espiritual. E sabe quem responde a essas orações? Não é Deus. São as forças que querem mantê-lo preso na escassez. A ingratidão te impede de prosperar porque ela distorce sua visão da realidade. Você passa a enxergar apenas o que falta e fica cego para o que já está presente. E quando você não consegue ver as bênçãos que já recebeu, como pode estar preparado para receber mais? Mas tem algo ainda mais profundo nisso. A ingratidão revela um coração que não confia em Deus. Quando você se foca apenas na necessidade, está declarando que Deus não é capaz de suprir. Está dizendo que você está sozinho nessa luta. Está se colocando no centro do universo, como se tudo dependesse apenas de você. E essa é a essência do orgulho espiritual que bloqueia a providência divina. Eu aprendi através das minhas próprias lutas e tentações que a gratidão é a chave que abre todas as portas da prosperidade. Quando você agradece pelo pouco, está dizendo a Deus que confia nele. Está declarando que reconhece sua mão em todas as coisas. E isso cria um canal limpo para que ele possa derramar ainda mais bênçãos sobre você. Mas a gratidão verdadeira não é apenas dizer obrigado mecanicamente. É uma postura de coração. É acordar todos os dias e, antes de pensar em tudo o que precisa fazer ou conquistar, parar e reconhecer o milagre de estar vivo, de ter olhos para ver o sol nascer, de ter pulmões para respirar, de ter pessoas ao seu redor, de ter um teto, mesmo que seja humilde, de ter comida, mesmo que seja simples. Essa gratidão transforma sua energia espiritual. Ela muda a frequência da sua alma. E, quando você vibra na frequência da gratidão, você atrai mais coisas pelas quais ser grato. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. O segundo pecado é a avareza mascarada de prudência. Este é ainda mais sutil que o primeiro, porque você não acha que está sendo avarento. Você acha que está apenas sendo cuidadoso, sensato, responsável. Você guarda cada centavo com medo de que não haja suficiente. Você segura com força o que tem porque acredita que, se soltar, vai perder tudo. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai doer. Quando você segura demais, você sufoca. Quando você fecha a mão com muita força, você impede que coisas novas entrem nela. A avareza não é apenas sobre acumular muito dinheiro. É sobre ter medo de não ter suficiente. É sobre viver em constante ansiedade por segurança material. É sobre fazer do dinheiro o seu Deus, mesmo que você não tenha muito dele. Durante meus anos de ministério, eu vi pessoas ricas que eram generosas e pessoas pobres que eram avarentas. E sabe qual era a diferença entre elas? Não era a quantidade de dinheiro que tinham. Era a relação que tinham com o dinheiro. As pessoas prósperas de verdade viam o dinheiro como um instrumento da providência divina, algo que flui através delas para abençoar outros. As pessoas presas na escassez viam o dinheiro como um recurso limitado que precisava ser protegido a todo custo. Você tem medo de dar porque acha que vai faltar para você. Você tem medo de ser generoso porque acredita que sua prosperidade depende do quanto você consegue acumular. Mas essa é uma ilusão mortal. A verdadeira prosperidade está na circulação, não na estagnação. Pense em um lago. Quando a água entra, mas nunca sai, o que acontece? O lago apodrece. A água fica parada, suja, morta. Mas quando a água entra e sai constantemente, o lago permanece fresco, limpo, vivo. Sua vida financeira funciona da mesma forma. Quando você permite que a bênção flua através de você, ajudando outros, sendo generoso, praticando a caridade, você cria um movimento que atrai mais bênçãos. Mas a avareza interrompe esse fluxo.
Ela transforma você em um lago morto, mesmo que você tenha muito dinheiro guardado, porque a avareza não é sobre quantidade, é sobre mentalidade, é sobre viver com o coração fechado. E sabe qual é o paradoxo cruel da avareza? Quanto mais você tenta proteger o que tem, mais você perde, porque você está declarando ao universo espiritual que não confia na providência divina. Está dizendo que Deus não é capaz de suprir suas necessidades. E quando você vive nessa frequência de medo e desconfiança, você atrai exatamente aquilo que teme: a escassez. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que guardavam cada moeda com medo de passar necessidade e, exatamente por causa desse medo, atraíam situações que consumiam suas economias. Doenças inesperadas, problemas na casa, perdas no trabalho, como se a própria energia da avareza convocasse a destruição. Mas o oposto também é verdade. Quando você pratica a generosidade, mesmo tendo pouco, você declara ao céu que confia, que acredita, que sabe que nunca vai faltar, porque Deus está no controle. E essa fé atrai milagres. Eu lembro de uma família pobre que costumava me visitar. Eles tinham muito pouco, mas sempre que vinham ao convento traziam alguma coisa, um pão, algumas frutas, o que podiam, e eu via como Deus multiplicava o pouco deles. Não da noite para o dia, mas constantemente, de formas misteriosas. Eles nunca passavam necessidade real. Sempre havia o suficiente, sempre havia o necessário. Porque eles tinham aprendido o segredo da generosidade. A avareza te mantém preso, porque ela te faz acreditar que você está no controle, que sua segurança depende do quanto você acumula. Mas isso é uma mentira. Sua verdadeira segurança está em Deus. E quando você solta, quando você confia, quando você é generoso mesmo tendo pouco, você entra em uma dimensão espiritual onde a providência divina opera de formas que sua mente não pode compreender. O terceiro pecado é o mais perigoso de todos. É a inveja travestida de justiça. Você olha para quem tem mais e sente uma dor no peito. Você se pergunta por que eles têm e você não. Você se irrita quando vê alguém prosperar. Você procura defeitos nas pessoas bem-sucedidas para justificar por que você não está no lugar delas. E você acredita que está apenas sendo justo, apenas reconhecendo as injustiças do mundo. Mas, na verdade, você está alimentando o pecado mais destrutivo para a prosperidade: a inveja. A inveja é um câncer espiritual. Ela corrói sua alma por dentro. Ela destrói sua paz. Ela te mantém focado no que os outros têm em vez de no que Deus está preparando para você. E, enquanto você está olhando para o jardim do vizinho com ressentimento, seu próprio jardim morre de abandono. Eu vi muitas almas atormentadas pela inveja. E a tragédia é que elas nem percebiam o quanto esse sentimento estava destruindo suas vidas. Elas achavam que estavam apenas sendo críticas, apenas sendo observadoras, apenas reconhecendo as falhas do sistema. Mas por trás de cada crítica, de cada julgamento, de cada comentário sobre o sucesso alheio, havia o veneno da inveja trabalhando silenciosamente. A inveja te impede de prosperar porque ela te coloca em vibração de escassez. Quando você inveja o que outro tem, está declarando ao universo que não há suficiente para todos. Que se outro tem, significa que você não pode ter. Que a prosperidade é um recurso limitado pelo qual todos precisam competir. E essa mentalidade de competição e escassez é o oposto exato da mentalidade que atrai abundância. Mas tem algo ainda pior. A inveja é uma forma de blasfêmia contra a providência divina. Porque quando você inveja, está questionando a sabedoria de Deus. Está dizendo que ele errou ao dar para outro, e não para você. Está se colocando como juiz da justiça divina, e esse orgulho espiritual fecha completamente as portas da bênção. Durante minhas experiências místicas, nos momentos em que o véu entre o céu e a terra ficava fino, eu pude ver como as almas invejosas estão presas em uma prisão escura. Elas não conseguem ver a luz porque estão constantemente olhando para o lado, comparando, medindo, julgando, e enquanto fazem isso,
A graça que Deus preparou especificamente para elas passa despercebida, porque cada alma tem um caminho único, cada pessoa tem bênçãos específicas preparadas por Deus que ninguém mais pode receber. O que está destinado para você não pode ser tirado por ninguém, mas você só pode receber essas bênçãos quando para de cobiçar o que foi preparado para outros. A cura da inveja começa quando você entende que a prosperidade do outro não diminui a sua. Quando você consegue genuinamente se alegrar com o sucesso alheio. Quando você consegue desejar o bem para todos, sabendo que existe abundância suficiente para cada alma viva neste planeta. E tem um segredo poderoso aqui. Quando você abençoa os outros em vez de invejá-los, você cria um canal espiritual por onde a bênção flui de volta para você. É como se você estivesse plantando sementes de prosperidade no campo espiritual. Cada vez que você se alegra genuinamente com a vitória de alguém, você está preparando o terreno para suas próprias vitórias. Eu costumava ensinar isso aos meus filhos espirituais. Quando você vir alguém prosperar, agradeça a Deus por aquela pessoa. Ore pela prosperidade dela. Deseje que ela receba ainda mais. E observe o que acontece na sua própria vida. Observe como portas começam a se abrir. Como oportunidades começam a surgir. Como a providência divina começa a se mover em seu favor. Agora você já conhece os 3 pecados mortais para a prosperidade. A ingratidão disfarçada de necessidade. A avareza mascarada de prudência. E a inveja travestida de justiça. 3 venenos sutis que você pode estar tomando todos os dias sem perceber. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa agir. Você precisa fazer uma escolha consciente, agora mesmo, de abandonar esses pecados. De arrancá-los pela raiz da sua alma. De se libertar das correntes invisíveis que têm mantido você preso na escassez. E como você faz isso? Primeiro, você pratica a gratidão radical. Não apenas agradecer pelas coisas boas, mas agradecer por tudo, até pelas dificuldades, até pelas provações, porque cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada problema é um convite para confiar mais em Deus. Quando você agradece por tudo, você está declarando que reconhece a mão de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Comece amanhã de manhã, antes mesmo de sair da cama. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas preocupações do dia, pare e agradeça. Agradeça por estar vivo, agradeça pela cama onde dormiu, agradeça pelo teto sobre sua cabeça, agradeça pela comida que vai comer, agradeça pelas pessoas na sua vida, agradeça até pelas contas a pagar, porque elas significam que você tem acesso a serviços. Agradeça pelos problemas, porque eles significam que você está vivo e crescendo. Faça da gratidão um hábito diário, não negociável, e observe como sua realidade começa a mudar, como você começa a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas, como oportunidades começam a aparecer onde antes você via apenas obstáculos. Segundo, você pratica a generosidade destemida. Não espere ter muito para começar a dar. Comece a dar agora, com o pouco que tem. Doe algo para quem tem menos que você. Ajude alguém em necessidade. Seja generoso com seu tempo, com sua atenção, com suas palavras de encorajamento. E quando puder, seja generoso com seu dinheiro também. Mas faça isso sem esperar retorno. Não dê para receber. Dê porque você confia que Deus vai suprir suas necessidades. Dê porque você entende que é apenas um canal da providência divina. Dê porque você quer participar da obra de Deus neste mundo. E quando você der, não conte para ninguém. Não se gabe. Não busque reconhecimento. Deixe sua mão esquerda não saber o que sua mão direita faz, porque a generosidade verdadeira é secreta, silenciosa, feita apenas entre você e Deus. E essas são as obras que recebem as maiores recompensas no céu e na terra. Terceiro, você pratica a celebração da prosperidade alheia. Toda vez que você ficar sabendo que alguém prosperou, que alguém recebeu uma bênção, que alguém teve uma vitória, você para e agradece a Deus por aquela pessoa.
Você ora pedindo que ela seja ainda mais abençoada. Você se alegra genuinamente, como se a vitória fosse sua. Isso vai ser difícil no começo. Sua carne vai resistir. Sua natureza caída vai querer criticar, julgar, encontrar defeitos. Mas você precisa lutar contra esses impulsos. Você precisa disciplinar seus pensamentos. Você precisa escolher conscientemente a alegria pela prosperidade do outro. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso consistentemente? Você vai começar a se tornar um imã para a prosperidade, porque você estará vibrando na mesma frequência da abundância. Você estará declarando ao universo espiritual que acredita em um Deus abundante que tem suficiente para todos. E essa fé atrai milagres. Esses 3 pecados que eu revelei para você hoje não são ensinados nas igrejas modernas. Ninguém fala sobre eles porque são sutis demais, profundos demais, desconfortáveis demais. Mas eu carrego a responsabilidade de falar a verdade, mesmo que ela incomode, mesmo que ela exija mudanças radicais, porque eu vi muitas almas se perderem por falta de conhecimento. E você precisa entender algo fundamental. 2026 pode ser o ano da sua libertação financeira e espiritual. Mas isso só vai acontecer se você tomar a decisão de abandonar esses 3 pecados agora, não amanhã, não na próxima semana, agora, neste momento exato. A prosperidade que Deus preparou para você está esperando do outro lado da sua transformação. Ela está ali, pronta, disponível. Mas você precisa se tornar a pessoa capaz de recebê-la. Você precisa limpar seu coração. Você precisa alinhar sua alma com a vontade divina. Você precisa remover os bloqueios espirituais que têm impedido a bênção de fluir. Eu passei toda a minha vida terrena entre a oração e o sofrimento. Carreguei as chagas de Cristo em meu corpo por 50 anos. E sabe o que aquelas feridas me ensinaram? Que todo sofrimento tem um propósito, que toda dor pode ser redentora, que até mesmo a pobreza e a escassez têm lições a ensinar. Mas chega um momento em que você precisa aprender a lição e seguir em frente. Chega um momento em que você precisa sair do deserto e entrar na terra prometida. E esse momento é agora. Este é o seu momento de escolha, de transformação, de libertação. Você não foi criado para viver na escassez. Você não foi criado para lutar e sofrer financeiramente todos os dias. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é abundante. Deus é provedor. Deus é generoso. E Ele quer que você experimente essa abundância também. Mas você precisa cooperar com a graça. Você precisa fazer sua parte. Você precisa abandonar os pecados que bloqueiam a bênção. E os 3 que eu revelei hoje são os mais importantes. São as raízes mais profundas da sua escassez. Quando você arranca essas raízes, tudo muda. Sua mentalidade muda, sua energia muda, suas circunstâncias começam a mudar. Porque você não está mais vibrando na frequência da escassez. Você está vibrando na frequência da abundância. E você atrai para a sua vida aquilo que vibra na mesma frequência que você. Isso não é magia. Não é pensamento positivo superficial. Isso é uma lei espiritual profunda que governa o universo. É a lei da semeadura e da colheita. É a lei da correspondência. É a lei da atração espiritual. E ela funciona com precisão matemática. Eu quero que você faça algo hoje, antes de dormir. Eu quero que você se ajoelhe e converse honestamente com Deus. Não reze orações decoradas. Não repita fórmulas vazias. Converse de verdade. Abra seu coração. Confesse onde você tem falhado. Reconheça os pecados que eu revelei hoje. Peça perdão. Peça ajuda para mudar. Peça para que Deus remova de você a ingratidão, a avareza e a inveja. E então faça um compromisso, um voto sagrado. Você vai praticar a gratidão radical todos os dias. Você vai praticar a generosidade destemida sempre que puder. Você vai celebrar a prosperidade dos outros como se fosse sua. E você vai fazer isso não por obrigação, mas porque entendeu que esse é o caminho para a sua própria libertação.
Este compromisso não é com a religião, não é com a igreja, não é comigo, é com Deus, é com sua própria alma, é com o futuro que você quer construir. E quando você faz esse compromisso de coração sincero, o céu responde. A providência divina se move, e coisas que pareciam impossíveis começam a se tornar realidade. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes durante minha vida. Vi pessoas desesperadas, falidas, destruídas, que tomaram a decisão de mudar, que abandonaram os pecados que bloqueavam suas bênçãos. E vi como suas vidas se transformaram completamente, não da noite para o dia, mas gradualmente, consistentemente, milagrosamente. E você pode ser a próxima história de transformação. Você pode ser a próxima testemunha viva do poder de Deus de restaurar, renovar e prosperar. Mas isso depende da sua escolha, depende da sua disposição de mudar, depende da sua coragem de abandonar padrões antigos e abraçar uma nova forma de viver. O ano de 2026 está apenas começando. Você tem tempo. Você tem oportunidade. Você tem esta mensagem que chegou até você por uma razão. Porque Deus sabe que você estava pronto para ouvir, que você estava pronto para mudar, que você estava pronto para prosperar. Não deixe esta mensagem passar despercebida. Não deixe que ela seja apenas mais uma informação que você consome e esquece. Deixe que ela seja o ponto de virada da sua vida. O momento em que tudo mudou. O instante em que você finalmente entendeu o que estava impedindo sua prosperidade e decidiu fazer algo a respeito. Porque eu te digo com toda a sinceridade e amor que carrego no coração. Você merece prosperar. Você merece abundância. Você merece viver sem o peso constante da preocupação financeira. E Deus quer isso para você também. Ele está esperando que você dê o primeiro passo, que você abandone os pecados que bloqueiam sua bênção, que você abra seu coração para receber tudo o que Ele preparou. E quando você fizer isso, quando você realmente se comprometer com essa transformação, você vai olhar para trás daqui a um ano e mal vai reconhecer a pessoa que era. Você vai se perguntar como viveu tanto tempo preso naqueles padrões destrutivos. Você vai agradecer por ter tido coragem de mudar. E você vai se tornar um testemunho vivo para outros que ainda estão presos. Esta é minha mensagem para você hoje. Este é o alerta que precisava ser dado. Estes são os 3 pecados que você precisa abandonar se quiser prosperar em 2026. Não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Porque prosperidade verdadeira é integral, é espiritual, emocional, relacional e material. Tudo conectado, tudo fluindo da mesma fonte, um coração alinhado com Deus. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar as 3 orações poderosas que você precisa fazer todos os dias para atrair a prosperidade que Deus reservou para você. Clique no card agora mesmo e continue sua jornada de transformação. Porque esta mensagem é apenas o começo, o melhor ainda está por vir.